E vou falar sobre tributação e herança. Mas eu quero fazer só um habeas corpus preventivo. Eu sou professor de direito civil, sou civilista. E aqui está o meu orientador, que não vai me negar, e meus colegas de UERJ e BMEC, que são professores de direito civil. Mas eu tenho certeza que eu acabei parando nesse tema porque, tal como todos nós, que advogamos na área família, sucessões, na hora de fazer o inventário, a gente tem um grande problema na parte de tributação. E nós não temos livros, nós não temos escritórios especializados em tributação de heranças e não temos contadores que também têm uma reflexão crítica para falar sobre herança. Acabou que, fazendo ali, eu falei, não é possível, isso aqui e tal. Tudo bem, com conhecimento da advocacia pública, que trabalha também com direito tributário, eu falei, não, tem um vácuo aqui que a gente precisa tratar. E a professora Ana Luísa Nevares me propôs aqui um tema, de certa maneira, um pouco mais complexo do que TCMD, que é falar sobre tributação internacional e o TCMD, que foi objeto de julgamento há 2 anos pelo STF. Nossa história e do STF começa com 3 elementos. Um testamento na Itália, euros, quantia de euros na Itália, e um apartamento em Treviso, essa cidade pitoresca no norte da Itália, perto de Veneza. Lá, determinado cidadão italiano não tinha parentes próximos na Itália, deixa por testamento esses 2 bens, né? Não é todo patrimônio, esses 2 bens, para uma brasileira, que eu vou chamar o nome de Vanessa, para Vanessa. Vanessa recebe os bens no começo dos anos 2000 e ela, orientada certamente por um contador, por um advogado, que, claro, recebeu lá um valor no patrimônio dela, colocou na parte de bens e direitos, no imposto de renda, recibo lá, recebi o apartamento lá em Treviso, determinada quantia em euros, e introduziu no patrimônio brasileiro que ela declara à Receita Federal. A Receita Federal, e todas as receitas elas podem fazer isso, estaduais e municipais, com base no artigo 199 do CTN, faz o compartilhamento de dados em relação à parte de bens. E a Fazenda aqui do Rio de Janeiro fez essa operação nos idos de 2000, 2002, 2003, quem se lembra. Depois parou, não sei se vai voltar a fazer, mas as fazendas de outros estados fazem isso continuamente. São Paulo, ano passado, ele fez a troca de dados com a Receita Federal e a Receita Estadual para saber quem fez doações e não comunicou à Fazenda, conseguiu apurar uma transmissão de doação não declarada da ordem de 4 bilhões de reais só no passado. Então, quer dizer, a Fazenda olha bastante isso. E a Fazenda do Estado de São Paulo fez essa operação nos idos de 2000 e descobriu que Vanessa tinha recebido essa herança. Houve uma notificação da Delegacia Tributária de Araçatuba, que ela mora em Araçatuba, notificando ela para pagar um imposto de 4%, em São Paulo é 4%. Enfim, a gente vai ver que esse julgado do STF fala em guerra fiscal, mas há uma guerra fiscal declarada entre os estados em relação ao ITCMD. O estado mais barato, não sei se tem alguém aqui do Amazonas, é o Amazonas, que é 2%, e os estados mais caros são aqueles que aplicam a alíquota progressiva até 8%. Não são todos, não são todos. E lá em São Paulo é 4%, e como ela não havia informado a fato gerador do tributo, ainda tinha uma multa de 100%. Ela ficou extremamente, enfim, impactada, naturalmente, buscou um advogado, explicou a situação, e um advogado, São Paulo, fez lá um mandado de segurança, em que dizia o seguinte: olha, espera aí, não pode. Nosso artigo 155 da Constituição da República, no seu inciso 3º, ele diz lá que uma lei complementar, e é uma lei complementar tributária nacional da União Federal, irá regulamentar a tributação de herança no exterior
se o doador, na verdade, herança, transmissão, causa-morte, doação, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se o decújo possuía bens, era residente, ou domiciliado, ou teve seu inventário processado no exterior. O Estado de São Paulo, por sua vez, espera aí. Eu não posso ficar dependendo da União fazer essa legislação, porque a União, pela omissão, vai me tirar receita. E dentro de um Estado federativo, isso não pode acontecer. E aí nós temos até, a União tinha até argumentos para poder fazer a cobrança, perdão, os Estados tinham até argumentos para fazer a cobrança, porque a própria Constituição diz, se a União não fizer a regulamentação dos tributos que estão lá dispostos, os estados, os municípios, inclusive, podem fazer. E aí, o Estado de São Paulo trouxe aqui, inclusive, a situação do IPVA. Tem aqui a nossa Brasília fazendo a demonstração dessa argumentação. O IPVA não existe lei nacional, e por não existir lei nacional, todos os estados passaram a redigir suas próprias leis e, até hoje, todos os estados tributam automóveis, a propriedade dos automóveis, sem que haja lei nacional. Pois bem, essa questão, como a gente sabe, foi parar no STF, e o STF diz o seguinte, olha, alto lá, não é igual ao IPVA. Aqui há uma briga, há uma potencial guerra entre os estados para fazer essa tributação, de maneira que aquela possibilidade dos estados tributarem sem essa lei complementar tem que ir com calma, porque pode haver, sim, uma guerra entre os estados, porque aqui a gente tem que definir competência. Qual é o estado que vai tributar? E ele, o STF, de uma maneira bastante peculiar, fez, inclusive, a menção a um exemplo. O inventário, pensemos todos, o inventário na Suíça, o inventário é lá na Suíça, o imóvel é na Suíça e dinheiro em uma conta bancária em Alagoas. Foram exatamente essa situação que o STF propôs para reflexão no acórdão, para a gente entender o que ele estava falando. Nesse caso, o inventário é na Suíça. Então, nossa Constituição da República diz que o TCMD incidirá onde correrá o inventário. Não tem. Nesse caso, não tem. O imóvel na Suíça. Imóvel na Suíça e puxando a conta bancária em Alagoas, pessoa brasileira, onde ela vai tributar? Para qual estado ela vai tributar? É digamos assim, um buraco negro, não se sabe. Nesse caso, realmente não se sabe. E, se for o estado que ela é domiciliada, a Constituição, assim, não prevê. Ou seja, é realmente uma omissão. E, dessa forma, como todos sabem, o STF firmou a tese 825, dizendo que é vedado aos estados, ao Distrito Federal, impor o ITCMD, cobrar o ITCMD enquanto não houver a lei complementar nacional. E que mais ficou em tese de debate, em momento de debate nesse julgamento, foi a modulação dos efeitos. Entendeu-se que o que já foi pago anteriormente, e a gente sabe, quem aqui do Rio de Janeiro sabe que o Rio de Janeiro cobrava já o ITCMD de bens localizados no exterior, São Paulo cobrava, ao cobrar, mas o órgão especial de São Paulo já tinha um julgado da própria órgão especial, dizendo que não poderia fazer essa cobrança, dizendo que a lei estadual era inconstitucional. E, diante dessa divergência, o STF falou, olha, não, espera aí, é só daqui para frente. Não pode cobrar, na verdade, quem já pagou, pagou, e só aquelas pessoas que ainda estavam discutindo em juízo a cobrança até a publicação do acórdão, que ocorreu em 20 de abril de 2021, essas pessoas também não vão precisar pagar. Assim firmou a tese o STF, no dia 20 de abril
de 2021, e 10 dias depois, a Procuradoria-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 67, para dizer, olha, se não existe essa lei complementar, nós temos que fazer, PGR pedindo para o STF, STF, você tem que fazer algum indicativo para o Legislativo realizar essa atividade legislativa, porque senão os estados vão passar a não ter receita. Foi rapidamente julgada essa DO. Essa DO esse julgamento ocorreu esse ano, né, publicação em 6 de junho de 2022. O STF disse, Congresso, você tem 12 meses para legislar sobre TCMD, dessas situações em que há alguma ligação com o exterior. Tudo bem, 12 meses. Né? Então, a gente espera que até 6 de junho de 2023 ocorra alguma previsão legislativa. Só que, se não ocorrer, o que pode acontecer? E aí, nada. Não vai acontecer nada. Porque o STF não pode legislar, fazer a tributação incidir. E a própria lei que regulamentou essa ação direta de constitucionalidade por omissão, quer dizer, a lei das ADINs, ela mesmo não prevê. E certamente se previsse, acho que hoje não aconteceria nada. Mas não há o que fazer. Há que se esperar, portanto, até lá, alguma legislação. O certo é que o Brasil, nessa área, acaba sendo um paraíso fiscal de heranças. A Fazenda do Estado de São Paulo, na véspera desse julgamento que ocorreu, ela fez uma notícia no Valor Econômico, produziu uma nota no Valor Econômico para dizer o seguinte: o brasileiro mudou o domicílio fiscal para a Suíça, com os bens aqui no Brasil, e ele fez a doação de todos os bens dele aqui no Brasil para os filhos, e só de ITCMD, o Estado de São Paulo deixou de receber 4 bilhões de reais também, ou seja, um patrimônio de 100 bilhões de reais, houve a transferência, e São Paulo dizia, se eu não puder cobrar, vai ser tax-free, absolutamente paraíso fiscal de herança. E aconteceu exatamente isso. Existem hoje três projetos de lei tramitando, um do Senado, 2 na Câmara, para tentar suprir essa omissão. Vejam que tem leis até já de bastante tempo, de 2013, e todas, em resumo, vão dizer o seguinte. Primeiro, bens localizados no exterior de pessoas domiciliadas no Brasil, ou seja, qualquer pessoa aqui que por acaso tenha um apartamento em Buenos Aires, Miami, Lisboa, Porto, que ficou muito aí na moda, e more no Brasil, bens localizados no exterior de pessoas domiciliadas no Brasil, será pago o TCMD no Estado em que a pessoa processar o inventário. Lembrando que o inventário, a gente tem o costume de processar no local do domicílio do falecido, mas, se for inventário judicial, essa regra é de competência relativa, ou seja, pode ser disposta, e, se for inventário extrajudicial, é livre a escolha por todo o país. Então, você já tem um fórum, shopping nessa situação. Então, você paga no local do inventário ou no domicílio do doador, se a hipótese for de doação. Segundo, doador no exterior e bens no Brasil. A pessoa tem domicílio no exterior, mas os bens estão aqui no Brasil, como é o caso dessa família de São Paulo, que era domiciliado na Suíça. O Estado que irá tributar é o do domicílio do donatário, quem vier receber aqui no Brasil. E o terceiro, inventário é no exterior, é o caso aqui de transmissão causa-morte, 2 ali é doação, contrário doação, aqui é transmissão causa-morte. Se o inventário é no exterior e bens no Brasil, será tributado no local em que tiver domicílio o herdeiro ou o legatário, até quebrando, nesse caso aqui, a regra constitucional
E assim abriu a Constituição esse flanco para o legislador poder mudar, até mesmo se for um imóvel no Rio de Janeiro, de um inventário que aconteceu em Miami, uma pessoa morreu em Miami, no município de Miami, deixou o inventário no Rio de Janeiro, mas o herdeiro ou legatário mora no Espírito Santo, quem vai pagar o imposto de transmissão de um imóvel do Rio de Janeiro quem receberá será Espírito Santo. Portanto, essas são as possíveis, né, dentro da pergunta que a senhora Ana Luísa Nevares propôs, essas são as possíveis situações caso venha a ter uma lei complementar. Se acaso ainda não tiver, enquanto não tiver, a gente não vai ter nada, enfim, o Brasil continua sendo um paraíso fiscal para rendas no exterior. Há já um certo fórum jurídico, né, um tax shopping já, em grandes heranças, vindo fazer essa operação de doar no Brasil e não pagar nada. Já há essa situação depois do julgamento do STF. O que, de certa maneira, é um pouco iníquo, né, um pouco injusto, tendo em vista que a gente já tributa muito pouco herança, pessoal. Nós aqui no Brasil tributamos muito pouco herança. A herança, em média, é tributada 3,3% no Brasil. E nós todos trabalhamos, com a pessoa física, pagamos 27,5% de imposto de renda. Se você perguntar para alguém que quiser ganhar R$1 milhão, se prefere ganhar R$1 milhão da Mega Sena ou ser R$1 milhão sendo herdeiro, é muito melhor ser herdeiro do que ganhar na Mega Sena, porque a Mega Sena vai pagar 27% de imposto e na herança, no máximo, 8% ou até 2%, se for lá no Amazonas. Bom, nós pagamos, embora a gente pague muito pouco, a gente ainda pague bastante, pouquíssimo tributo na herança, é certo que no dia que vier essa legislação, pessoal, eu só esqueci de dizer, eu não estou dizendo que a gente tem que aumentar mais imposto, não, tá? A gente só tem que ter mais justiça fiscal. Mais justiça fiscal. Mas, de toda forma, quando vier essa legislação, essa ideia de não poder haver bitributação entre países em herança, para nós, não existirá. Haverá, se o STF tivesse decidido que era devido o ITCMD, em razão da Vanessa ter recebido um imóvel na Itália, ela iria pagar na Itália e no Brasil. Nossos acordos internacionais para evitar a dupla tributação são apenas de imposto de renda. E ITCMD, escolhemos nós, no Brasil, no momento da Constituição da República, deixar a cobrança de ITCMD para os estados, portanto, não há abrangência de eventual acordo de bitributação entre Brasil e Argentina, por exemplo, porque vai acabar pagando, infelizmente ou felizmente, imposto nos dois locais. Na verdade, o que seria possível fazer, e eu deixo aqui essa coisa meio caótica, que é pensar no bacalhau, no pirarucu e no Canadá. Que doideira é essa? Que doideira é essa? O Brasil é signatário de um acordo do GATT, acordo multilateral do GATT, que mais ou menos diz o seguinte: olha, se você cobrar tributos, você não deixar de cobrar tributo sobre determinado produto, os meus produtos importados também não serão tributados. Então, como nós temos pirarucu seco, peixe seco de pirarucu, o bacalhau, quando é importado, ele tem que submeter à mesma tributação do pirarucu. E os estados, a maior parte dos estados, não cobrem ICMS de pirarucu. Logo, o bacalhau também não irá pagar ICMS. Isso foi parado no STF, na década de 2000, começou até agora. Mas e o Canadá? Qual é a história do Canadá? O Canadá é um dos únicos países que cobra
a tributação na herança como se fosse imposto de renda. Como se fosse imposto de renda. Então, se eu recebesse aqui R$10.000, eu iria pagar 27,5% de imposto de renda. Imposto de renda como tributação da herança. E o Canadá tem acordo de vedação de bitributação com o Brasil. Então, significa dizer que, se o Canadá já deixou lá, já tributou aquela herança através do imposto de renda, pensando na mesma lógica que foi aplicada ao bacalhau e pirarucu, então aí, somente no Canadá seria um local que não iria haver bitributação. O resto, todos os demais locais iria ter a bitributação. Bom, pessoal, espero que a bitributação, a tributação na herança, num congresso de BDFAN não tenha sido tão chato, mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.